Leitura do dia. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavras do Santo Padre. A Quarta-feira Santa também é chamada de Quarta-feira da Traição, dia em que a Igreja enfatiza a traição de Judas. Judas vende o Mestre. Também hoje as pessoas são vendidas. Todos os dias. Há alguns Judas que vendem os irmãos e as irmãs, explorando-os em seu trabalho, não pagando a quantia justa, não reconhecendo os deveres. Hoje, o comércio humano é como nos primeiros tempos, se faz. E isso por quê? Porque Jesus disse isso. Ele deu ao dinheiro um senhorio. Jesus disse: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, dois senhores. É a única coisa que Jesus coloca à altura e cada um de nós deve escolher. Ou servir a Deus e será livre na adoração e no serviço, ou servir ao dinheiro, e você será escravo do dinheiro. Esta é a opção, e muitas pessoas querem servir a Deus e ao dinheiro, e isso não pode ser feito. Santos do dia. São Vicente Ferrer, presbítero dominicano. A respeito do próximo, exerça estas outras 7 disposições: terra compaixão, alegria jubilosa, tolerância paciente e perdão das injúrias. Afabilidade repleta de boa vontade, respeito humilde, concórdia perfeita, doação da sua vida sob o exemplo de Jesus. Como ele, você estará pronto para doar-se aos seus irmãos, dos escritos de São Vicente Ferrer. Filho de um tabelião de Valência, ainda antes de nascer, sua mãe teve, em sonho, um pressentimento sobre a grandeza do seu futuro. Aos 17 anos, reconheceu sua vocação e entrou para a ordem dominicana. Após seu ciclo de formação, lecionou lógica, filosofia e teologia na universidade e começou a colaborar com o cardeal aragonês, Pedro de Luna.
braço direito de Clemente VII, primeiro falso papa em Avignon e, por sua vez, futuro falso papa Bento XIII, não se deve confundir com o pontífice romano Bento XIII. No civil Pedro Francisco Orsini, que subiu ao trono de São Pedro em 1724. O grande cisma do Ocidente. Em 1378 faleceu Gregório XI, o papa que, após 70 anos, levou novamente a sede papal de Avignon para Roma. O sucessivo conclave, influenciado pelo descontentamento popular, cada vez mais forte, elegeu o arcebispo de Bari, que se tornou Papa Urbano VI. No entanto, ele se mostrou logo hostil para muitos cardeais, alguns dos quais fugiram e elegeram outro pontífice, Clemente VII, que voltou a se estabelecer em Avignon. Daí o cisma. Em torno dos dois papas nascem dois partidos políticos. Os estados se dividem e a Europa cai em um período de profunda crise e incerteza, que durou quase 40 anos. Em 1409, para resolver os contrastes entre os dois papas, realizou-se um concílio, em Pisa, no qual foi eleito um terceiro pontífice, Alexandre V. Este foi o momento mais doloroso da história. Somente com o Concílio de Constança, convocado em 1417, e mediante a intervenção do imperador Sigismundo, voltou-se à unidade com o novo Papa Martinho V, em viagem pela Europa. Naquele contexto, em 1398, Vicente Ferrer foi o confessor do Papa Bento XIII, em Avignon. Em sonhos, o futuro santo recebeu do Senhor a missão de partir, para pregar e evangelizar por 20 anos, toda a Europa, da Provença ao Piemonte e Lombardia, mas, depois, voltou novamente para a França e a Espanha. Vicente se locomovia montado em um burro, sob a chuva e o sol, o calor do verão e o inverno rigoroso. Ele se protegia apenas com o hábito dominicano longo, que também cobria seus pés descalços. Vicente começou a ser seguido por clérigos e camponeses, nobres e teólogos, homens, mulheres e crianças, aos quais pedia para seguir uma regra e usar um hábito preto e branco. O que mais os atraía era a paixão, o fogo com o qual Vicente pregava, alternando seus sermões com piadas, invectivas e anedotas de viagem. O anjo do Apocalipse. Enquanto a situação da igreja piorava, as palavras de São Vicente Ferrer se tornavam proféticas, a ponto de merecer o título de anjo do Apocalipse. De fato, acostumado com as visitas do demônio, Vicente falava do iminente fim do mundo e dos eventos prodigiosos que o precedem, do retorno de Elias e da necessidade de se converter para salvar a própria alma. Suas afirmações causavam temor, mas não deixava de lado a mortificação corporal, mediante o jejum contínuo e a privação do sono, para dedicar mais tempo à oração. São Vicente Ferrer morreu como viveu, em viagem, mas já era venerado como santo. A Ordem Dominicana o recorda em outra data, 5 de maio. Santa Irene, Virgem e Mártir. Paz, caridade e pureza. Com estes nomes as 3 irmãs mártires foram batizadas em Tessalônica, no ano 304, sob o governo de Dulcésio, durante as perseguições de Diocleciano. Irene foi martirizada por ter escondido as sagradas escrituras da lei e por não comer o alimento oferecido aos deuses. Infelizmente não conseguimos mais informações sobre os santos do dia.